Graça e paz, meus amados em Cristo Jesus. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do nosso maravilhoso Deus e Pai. Amados, vamos ler juntos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, vamos ler dos versículos 12 ao 16. Depois nós vamos refletir um pouquinho sobre o que a palavra está nos ensinando. Lembrando aqui abaixo no descritivo do vídeo, como sempre, o texto bíblico que nós mencionamos neste devocional de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar, amados? Paizinho, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração. Pai, me ajuda a compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor propôs nesta Escritura, ó Deus. Porque toda a Tua palavra, ela é inspirada pelo Senhor, mas ela precisa ser revelada ao coração do ser humano. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. Então eu quero pedir, orar, interceder por cada um dos irmãos que aqui está ouvindo a Tua palavra, não a minha. Que o Senhor fale com cada um e que ela produza os frutos, Pai. Produza o resultado para o qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, ele já havia estado naquela igreja de Filipos e agora ele estava ausente. Ele estava numa prisão domiciliar em Roma. E lá ele ficou durante 2 anos, onde ele pregou para toda a guarda pretoriana. Mas ele recebeu notícias de que os cristãos, os seus irmãos lá de Filipos, estavam obedecendo a palavra que ele havia pregado. Por isso que ele diz aqui: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Como assim desenvolver a salvação? Então vamos entender uma coisa, né? A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. A salvação vem quando eu confesso Jesus como meu Senhor, como Salvador da minha vida. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus que esteve entre nós, que morreu e pagou pelos meus pecados naquela cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia pelo poder de Deus e agora está à direita do Pai e intercede por mim. Então veja que a fé em Cristo Jesus me traz a salvação. A salvação vem pela fé. E aqueles cristãos tinham fé em Cristo, tinham fé na pregação do apóstolo Paulo. Mas Paulo diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Veja que a ênfase, amados, nesse versículo 12, está em desenvolvam a sua salvação. O que está acontecendo aqui é o seguinte: é o que acontece com muitos cristãos hoje. As pessoas, elas se encantam com um pregador, com um pastor,
com um líder espiritual, e parece que a vida espiritual delas está muito ligada a essa pessoa. Então imaginem, amados, aqueles cristãos estavam acostumados e amavam, eu também amaria, ouvir o apóstolo Paulo pregar o Evangelho. Ouvir o apóstolo Paulo orar a Deus. Paulo dizia, vamos orar, irmãos. E então ele orava em voz alta, e os irmãos ali em silêncio concordavam com a oração do apóstolo Paulo. Ouviam o apóstolo Paulo pregar Jesus Cristo a partir das Escrituras, que naquela época era só o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento testificava de Cristo, pré-anunciava a vinda de Deus aqui na terra. Acontece que agora Paulo estava ausente e aquelas pessoas não tinham mais o seu líder espiritual. Então Paulo está dizendo, desenvolva a sua salvação. Não comam, não andem mais dependentes de mim. Criem vocês mesmos uma relação íntima com o nosso Pai que está nos céus. Ore ao Senhor, converse com Ele. Leia as Escrituras por vocês mesmos. Orem ao Espírito Santo para que revele essa Escritura no coração de vocês. Desenvolvam essa salvação que vocês já receberam, desenvolvam ela. Sejam edificados dia após dia, sejam santificados dia após dia. Permitam que a palavra de Deus, que é a água que purifica, lavem a mente e o coração de vocês todos os dias. Então era isso que o apóstolo estava dizendo aqui nesse versículo 12. Veja que antes de chegar neste ponto, o apóstolo Paulo disse no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou do seu poder, da sua divindade, da sua majestade. Ele era Deus, mas mesmo assim ele se esvaziou disto, né? E ele vai dizer aqui, tornando-se semelhante aos seres humanos. Porque Deus fez isso. Veio ao mundo, nasceu de uma mulher, para se tornar também humano. Para estar conosco, para se relacionar conosco, se relacionar com a sua criação. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, ou seja, ele se fez humilde, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que Paulo está falando para que nós tomássemos Jesus Cristo como um modelo. Então, em outras palavras, sejam humildes diante de Deus e obedeçam a Deus, assim como Cristo o fez. E o fez até a morte de cruz, obedeceu a Deus até as últimas consequências. E qual foi o resultado disso? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, verso 9, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, todos os seres humanos vão confessar Jesus Cristo, seja nesta vida ou seja na ressurreição. Se confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer no seu coração que Ele é de fato Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, como disse o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, como disse no seu evangelho no capítulo 1,
Ele era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, mais adiante, ele vai dizer, ainda no capítulo 1, e o Verbo se fez carne, se fez humano, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, veja que nós precisamos entender e obedecer, assim como Cristo o fez. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: desenvolvam a salvação de vocês. Se vocês crerem de fato, e então, vamos lá, se você confessar a Jesus e viver como Jesus sendo o teu Senhor, e abrir as portas do teu coração e dizer: Senhor, não mais eu, mas o Senhor reina na minha vida. Não é mais a minha vontade, mas a tua vontade. E por isso eu quero conhecer, Pai, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Conforme o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, ao confessar Cristo, ao dobrar o nosso joelho, ao confessar com a nossa boca, publicamente, nós estaremos salvos para sempre. Agora, se nós não fizermos isto nesta vida, perderemos a salvação. Mas quando nós formos ressuscitados para juízo, o nosso nome não estará no livro da vida, mas nós teremos perdido a oportunidade. Neste momento, nós olharemos para Jesus Cristo e nós dobraremos o nosso joelho e confessaremos que Ele de verdade é Senhor. Só que aí é tarde demais. Deus não quer que nós estejamos nessa situação. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E por isso, Ele levantou apóstolos que sofreram, assim como Jesus Cristo sofreu, por amor de nós. Esses apóstolos também sofreram por amor de Cristo e por amor da humanidade, para que essa palavra um dia chegasse até nós, para que nós não precisemos sofrer o castigo eterno, para que nós sejamos salvos e, ao contrário, tenhamos vida com Cristo. É por amor, amados. Nós não temos um Deus mau, nós temos um Deus que é amor. E por amor, Ele já fez a sua obra. Basta apenas nós aceitarmos a sua obra, aceitarmos o seu perdão e nos tornarmos servos dele, filhos dele, obedientes à sua palavra. De coração, amados, somos imperfeitos. Continuaremos a pecar, mas o pecado tem que ser na nossa vida um acidente de percurso e não uma escolha racional. Amados, continuando aqui no texto, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. Então nós vamos desenvolver a nossa salvação, porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Deus coloca no nosso coração. É Deus quem revela a Cristo. Se Ele não revelar a Cristo como Senhor, a gente nunca vai aceitá-lo. Mas Ele revela e Ele realiza. Acontece, amados, que para que Deus realize a sua obra em nossa vida, Ele precisa que nós digamos uma palavra a Ele. Sim, Senhor. Sim, Pai. Eu aceito o Senhor. Eu aceito Jesus como meu único e exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o Senhor como o Rei, como um governador, como o Deus da minha vida. Eu quero, a partir de agora, Pai, seguir nos teus caminhos. Eu quero, Pai, fazer a tua vontade e não mais a minha. Eu não quero, Pai, seguir agora os caminhos deste mundo,
que levam à perdição, mas eu quero andar, Pai, pelos teus caminhos, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E vida abundante e vida eterna. É Deus quem faz, quem coloca o desejo, o querer, e é Ele que faz acontecer, que realiza através de nós. Mas nós temos que dizer sim, Pai. Nós precisamos permitir que Deus nos transforme. Isso é uma escolha, amados. Quantas pessoas recusam, rejeitam a Deus, muito embora Deus já tenha revelado no coração da pessoa Cristo. Muitas pessoas já aceitaram Jesus com a boca, mas o coração está distante. Que no começo foram batizados, começaram até a ir na igreja adorar ao Senhor, mas a fé esfriou, não produz mais frutos, não vai mais adorar ao Senhor. Parece que, pronto, eu já cumpri um ritual religioso e estou salvo. Amados, quem pensa assim nunca foi salvo. Pelo menos não até esse momento. Então, se arrependa, veja onde caiu, peça perdão ao Senhor e volte aos caminhos dele. Porque agora é preciso produzir frutos, amados. Ninguém foi chamado para ser filho e não fazer absolutamente nada. Ninguém foi salvo para estar no corpo de Cristo aqui na terra para ser um membro inativo. Todos nós recebemos do Senhor dons, talentos, recursos, para que a obra redentora dele pudesse alcançar mais pessoas. Esse é o desejo do nosso Pai. E se nós não produzirmos fruto algum, nós seremos um servo inútil. Nós precisamos agir, amados. E olha que interessante, não há nada que eu possa oferecer a Deus que antes eu não tenha recebido dele. Seja dons, talentos ou recursos. É das próprias mãos do Senhor que eu dou algo a ele. Para isso, existem pastores, diáconos, existem líderes de ministérios, membros de ministérios, existem os evangelistas, os missionários, existem os dizimistas e ofertantes, que via de regra devem ser todos, porque todos nós recebemos do Senhor tudo o que temos e que somos, e nós precisamos devolver ao Senhor uma parte disso para ser reinvestido no reino dele. Então, mas é só Deus quem revela isso no nosso coração, e nós fazemos isso de boa vontade, fazemos isso espontaneamente, com todo o amor. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui na sequência, no verso 14, faça tudo sem murmurações, nem discussões. Nós não temos que ficar olhando para as pessoas, quem está trabalhando mais ou menos. Não, a questão sou eu e Deus. Cada um prestará conta a Deus daquilo que fez, com aquilo que Deus lhe deu. O meu coração precisa estar em paz com o Senhor. Fazer em amor, amados. E eu ajudo as pessoas, eu ajudo os irmãos, eu coopero com as pessoas, não porque eu espero algo em troca delas, é porque o meu Pai quer que eu faça isso. E eu faço isso sem esperar nada em troca, até porque o Senhor tem me dado muito mais do que eu preciso. Verso 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Amados, nós somos filhos de Deus, transformados pela graça, lavados pela palavra. Como é que a palavra lava? Lembram-se, Jesus Cristo falou, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, a um fariseu chamado Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito,
você não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a água, a palavra que vem e nos limpa de todo pecado. Porque quando eu leio, quando eu estudo a palavra de Deus, eu percebo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Não para merecer algo, simplesmente para mostrar de quem eu sou filho. É muito mais uma atitude de reconhecimento ao amor de Deus que me alcançou, do que propriamente fazer algo para ganhar o reino dos céus. Isso é impossível ao ser humano. Ninguém herdará o reino dos céus por obras. Mas as obras evidenciam de quem eu sou filho. Evidenciam a minha salvação. E nós somos chamados por Deus. Quem é a luz do mundo, amados? A luz do mundo é Cristo. Mas Ele nos chamou para sermos sal e luz. Sal do mundo e luz da terra. Ou sal da terra e luz do mundo, né? Melhor dizendo, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, naquele sermão do monte maravilhoso, o primeiro sermão público de Jesus registrado, né, nas Escrituras, que pega o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós somos, amados, luz deste mundo. Então, o que é isso, né? Jesus vai dizer ali no capítulo 5 de Mateus, para que nós façamos as boas obras que o nosso Pai pediu que fizéssemos. E com qual objetivo? Para que o nome de Deus fosse glorificado. As nossas boas obras glorificam o nome de Deus. Então, nada para nós, não é para nossa glória, não é para recebermos nada em troca, não é para que as pessoas nos admirem, é para que o nome do nosso Pai seja glorificado entre as nações. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas encontrem ou sejam encontradas por Deus, para que elas sejam salvas, para que elas também sejam alcançadas pela graça que nos alcançou, amados. E no verso 16, para finalizar, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amados, o que é preservar a palavra da vida? Olha, imagina o seguinte, gente, este aqui é o Evangelho. Preserve ele. Preserve. Significa, não vá além. Não fique aquém. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado das Escrituras. Isso é o que está escrito aqui. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 1. E Jesus mesmo vai dizer no final do livro lá de Apocalipse. Amados, preserve a palavra, seja fiel a ela, tenha zelo pela palavra de Deus. Muitas religiões, né? E religião é coisa de ser humano. Muitas religiões começaram a inventar coisas além do que está escrito na palavra de Deus. Fábulas. E desviaram as pessoas da verdade. Jesus Cristo disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E ele diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da mentira, do mundo que é usado por aquele que hoje domina este planeta, né? O príncipe deste planeta é Satanás, é o inimigo de Deus, que não quer que ninguém seja salvo. O trabalho dele é esse, é matar, é roubar, é destruir. E nós só podemos nos manter firmes, amados, se conhecermos a palavra de Deus. Preserve a palavra da vida. Agora tem um detalhe, amados. Não adianta apenas você conhecer a Bíblia. Você precisa viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. E mais do que isso, você precisa da unção do Espírito Santo. Porque até o diabo conhece, decora e salteado a palavra de Deus.
tanto que tentou Jesus Cristo usando o Antigo Testamento. Assim como Jesus se defendeu também usando o Antigo Testamento. Então percebem, amados, não basta apenas conhecer e estudar a Bíblia, muito embora seja fundamental isto, mas nós precisamos da unção do Espírito Santo. Por isso, orar ao Senhor, conversar com Deus todos os dias, é importante para que essa unção venha sobre nós. Aí sim, a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, essa tem poder. E aí fará muito sentido aquilo que Jesus disse aos apóstolos antes de subir aos céus, que está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. E virá sobre vós o poder do Espírito Santo, e aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amados, é isso. Nós precisamos de poder para que no abrir da nossa boca nós possamos anunciar o Evangelho de Deus. E eu só posso anunciar a alguém o Evangelho de Cristo quando eu antes vivi o Evangelho de Cristo para aquela pessoa. Ou seja, o meu testemunho de vida está alinhado ao Evangelho que eu anuncio. Amém? E aí então ele finaliza aqui, né? Dizendo, assim no dia de Cristo. Quando é que é o dia de Cristo? É quando Jesus voltará. E ele prometeu e cumprirá. Ele voltará nos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos neste dia e firmados em Cristo serão arrebatados. E todos nós nos encontraremos com Ele nos ares e estaremos com Ele para sempre. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Amados, isso é promessa de Deus. E Paulo está dizendo assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amados, o apóstolo Paulo se esforçou para esta mensagem chegar até nós. Mensagem de reconciliação. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu perseguições, apedrejamento, prisões, açoites, naufrágio, fome, nudez, sede, martírio e morte. E ele está dizendo, o dia que eu ressuscitar, eu quero olhar para os meus irmãos e ver que todos estão salvos. E aí então eu disser assim e sentir comigo, graças a Deus, Senhor, eu não me esforcei em vão. O meu esforço valeu a pena. Olha quantos irmãos estão salvos. Graças àquilo que eu passei, valeu a pena o meu sofrimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, amados. A minha pergunta para você é, você está fazendo valer a pena aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário? Você está glorificando a Deus e fazendo valer a pena aquilo que os apóstolos sofreram para que você hoje pudesse ser alcançado pela graça de Deus? Você tem se esforçado para que outros também sejam alcançados pelo Evangelho da graça de Deus? Amados, Deus nos chamou para trabalhar. Cristo disse, o campo é vasto, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Eu estou te convidando, amado, a dizer sim ao Senhor. Sim, Senhor, eu aceito a Tua graça sobre a minha vida e eu aceito ser servo do Senhor. Eu quero participar, ter o privilégio de participar deste ministério de reconciliação, da Tua obra. Eu digo sim, Senhor, a ordem que o Senhor nos deu. Vão e preguem o Evangelho, façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar, a praticar tudo aquilo que eu vos ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20 e 21. Sim, Senhor, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua santa palavra. Abençoa, Senhor, cada um dos amados que aqui está, Senhor. Que todos que já tenham recebido uma revelação na sua mente e coração, Pai, também diga sim ao Senhor, porque do Senhor vem tanto querer quanto realizar. Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de paz na presença do Senhor e até a próxima segunda, se o Senhor permitir.